Beleza, sexto ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja com saúde, a família esteja com saúde, todo mundo estejam bem, tá? Estou aqui começando mais uma aula, trabalhando com vocês uma pequena revisão dentro do módulo 8 e do módulo 9, tá? Essa parte aqui é dentro do módulo 8, nós vamos trabalhar medidas de ângulos, tá? O uso do transferidor e o uso do esquadro para a gente fazer medida de ângulo. Vamos conhecer mais um pouco sobre esses instrumentos e como que eles são utilizados dentro da geometria, beleza? Nós também vamos ver isso aqui, esse assunto, como usar o material, dentro da aula de desenho geométrico, tá? Aguarde a próxima aula de desenho que terá mais instrução de uso dos materiais de auxílio à geometria, tá bom? Então, quem fala com você aqui é o professor Janifran. Nós vamos trabalhar com vocês aqui a aula de número 11, revisão do módulo 8 e 9, ok? Eu estou com a questão 4 aqui no quadro, da página 474 do livro 1 de vocês, tá bom? Do livro 1, ângulo do caderno 1. E aí que tem um desenhozinho aqui, cheio de retas, de semi-retas, segmentos e tal. E a questão é bem tranquila, bem simples, ele quer saber a medida daqueles dois ângulos ali, destacado aqui embaixo aqui, ó. Se quer a medida desses dois ângulos. Você pode acompanhar nessa página aí, por favor. Antes de começar de fato a resolver a questão, eu quero apresentar para vocês alguns instrumentos, beleza? No presente momento, talvez vocês não vão usar muito o compasso, mas o compasso é interessante você conhecer, porque ele tem uma ponta aqui, que é a ponta seca, chamada, né, com a pontinha de metal, e a outra ponta que é o grafite, né, que é a parte do lápis, tá? E aí ele serve para você fazer giros, arco de circunferência de forma próximo de perfeito, né? Porque você posiciona ele e gira só a ponta da grafite. Procure treinar bastante com esse carinha aqui, com o compasso, porque aí vocês ficam práticos e têm a coordenação motora praticada, entendeu? Funciona bacana, se você começar a praticar, você vai começar a fazer só com uma mão e vai ter bastante resultados legais, beleza? O próximo que eu tenho para vocês é a régua, não vou falar muito dela, que você sabe, só cuidado com a posição, tá? Essa parte que tem o alto relevo é sempre voltada para baixo. E aqui nós temos os caras que eu julgo importantíssimo na construção geométrica. Nós temos, eu vou me aproximar de vocês, tá? Esse aqui é o esquadro de 45, porque esse ângulo aqui, ó, mede 45 graus. E esse aqui também mede 45, ok? Esse outro aqui é o esquadro de 60, porque esse ângulo mede 60 e esse mede 30. Ele é chamado de esquadro de 60, questão de nomenclatura, mas esse aqui mede 30, tá? Então, esquadro de 60, esquadro de 45. Em alguns momentos no material de vocês, ele pede para você verificar ângulos formados mais ou menos assim, ó, com a união desses dois esquadros, tá? Um jogo de esquadro, vamos botar assim, né? Pode qualquer posição, vai ser sempre o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui com esse. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45, esse é um ângulo de 60, então 45 mais 60, você faz uma conta rápida e sabe que é 105 graus, né? Ele pode fazer esse aqui também com vocês, né? Pode fazer verificações disso aqui. Então você já tem aqui 3 medidas de ângulos, 3 não, aliás, 4, né? Você tem esse que é de 90, você tem esse aqui que é de 45, esse de 60 e esse de 30. 1, 2, 3, 4 medidas de ângulo, porque esse também é de 90 graus, tá bom? E nós temos também o material principal da nossa aula no momento, tá? Do nosso assunto no momento. No caso, estou falando do módulo 8, que é o transferidor, tá? Esse transferidor aqui é um de 180, meia volta, você também tem um de 360, que é um círculo completo, tá? Muita gente fala, professor, aquela régua redonda. É um pouco estranho a gente ouvir isso. Isso aqui é um transferidor, não é uma régua não, tá? Transferidor. Então, transferidor, esquadro e compasso. Para quadro, eu uso esse aqui, que vocês já devem ter visto eu trabalhando com ele em sala de aula. O esquadro é esse outro aqui. Tá? O esquadro é esse outro aqui. Ainda falta completar o kit com o esquadro de 45 e a régua. Na aula de desenho você vai ver que eu terei o jogo completo, certo? E eu tenho outro aqui de 45, um pouco de 60, um pouquinho maior, que é esse aqui. Ó. Esse aqui é um pouco maior, né? Ângulo de 60, de 30 e o de 90 graus, tá? Então, você viu aí como que você precisa desse material. Você vai utilizar esses materiais
para a sua aula de geometria dentro de ângulo e dentro de desenho geométrico, correto? Dentro da nossa aula de matemática, nós estamos trabalhando um pouco de medida de ângulo, que faz parte da geometria, tá bom? Lá na construção geométrica, nós vamos aprender mais sobre isso, mas o que nós vamos precisar agora é saber aplicar isso aqui, beleza? Então, vamos começar a entender como é que funciona isso aqui. Ele é o seguinte, né? Ele tem aqui um centro, no meu caso aqui está numerado de 1 a 20, tá? E aí nós temos que o centro dele aqui é bem na linha 10. Observe que eu tracei um segmento aqui para vocês visualizarem, tá bom? E aí, esse centro vai no vértice do triângulo. Esse ponto aqui, ó, se você observar a linha mais destacada, numerada por fora, ela está numerada de 0 a 180. Essa linha mais apagadinha, que é a menor, que está na interna, aqui, ela começa de 0 aqui, ó. Então, tem 0 de um lado quanto do outro. Aí a posição, não importa de qualquer lado que você colocar, vai ter sempre começando com 0. O transferidor miudinho do caderno também, ele também tem essa característica, tá? Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eles têm a característica também aí de 0 de um lado e também 0 de outro. Uma linha mais destacada, indo com fundo azul, e uma linha no fundo transparente. Uma interna e uma externa, uma começando de 0 e a outra finalizando em 180, beleza? Ok. Como que nós vamos usar isso aqui? Primeiramente, nós vamos ter que observar na questão, no exercício, que ele pergunta para a gente aqui, dentro desse polígono nomeado com A, B, C, D, E, F, tá? Essa é a nomenclatura do polígono. É um quadrilátero, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 lados. Nós temos aqui um quadrilátero, beleza? E aí a questão quer que você faça as medidas do ângulo AFB. Presta atenção que esse cara aqui é o vértice, tá? Esse pontinho aqui, ó, ele vai estar no vértice do ângulo. Esse é o vértice. E aí nós temos um lado que é uma semirreta com origem F passando por A, e nós temos o outro lado, que é a origem F passando por B, tá? Eu estou falando desse ângulo aqui, tá bom? Estou falando desse ângulo AFB. Então, a primeira coisa que você vai fazer é destacar esse ângulo que ele está querendo. AFB. Segue a sequência, ó. AFB. Então, você vai marcar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo que você está querendo encontrar a medida dele, tá? Esse ângulozinho aqui. Deixa eu destacar ele aqui para você. Está destacadinho aqui. Beleza? Esse é o ângulo AFB que você vai precisar encontrar. Então, vamos lá. Você vai pegar o teu transferidor, tá? No caso, você vai pegar o miudinho, colocar no seu material. Esse pontinho aqui no centro, ó, que você está vendo aqui, você vai botar ele no vértice, tá? Então, eu vou botar ele no vértice aqui. Não vou posicionar do jeito certo ainda, só botar no vértice. Tá no vértice aqui, ó. Ponto, centro, no vértice. Tem alguns que tem um furinho, o furinho vai justamente no ponto, no vértice da figura. O que você vai fazer agora? Agora você vai alinhar ele de modo que ele fique aqui, ó. Você consegue visualizar direitinho aí, ó. Que essa linha aqui representa o meio, está sobre a linha, e vai sobre o lado de lá, né? Porque forma 90 graus, que é um quadrilátero aqui, esse ângulo é 90. E a outra está aqui, ó. O que vai interessar para vocês é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui passando no zero, no meu caso aqui, internamente. Então, o que você vai conferir? Do zero, você vai conferir nesse sentido. Vai conferir nesse sentido. E vai ver aonde, de fato, aqui ele vai passar. Se eu olhar aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí você vai na linha externa. 1, 2, 3, 4, né? 64 graus, tá? Então, você conseguiu a medida de 64 graus. Então, é assim que você faz, né? Vértice, centro do transferidor no vértice, e começa a contar a partir do zero e fecha, beleza? Então, o ângulo AFB é igual a 64 graus, tá bom? São ângulos aproximadamente, não é medida exata, tá bom? É aproximadamente. Quando se trata de medida dentro da geometria, nós temos muitas medidas aproximadas, tá bom? Beleza, entendeu isso? O segundo ângulo que ele quer é o CBF. O ângulo CBF é esse aqui, ó. Você vai na sequência certinho, ó. CBF. Então, é o ângulo formado por essas duas semirretas aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó. Deixa eu destacar ele para você.
É esse ângulo aqui que ele está querendo. A questão que está querendo que você faça a medida desse ângulo. Então vamos usar novamente o transferidor, tá bom? Eu vou alinhar agora para esse lado de cima para você ver que não vai mudar, não vai mudar a questão do valor, né? Vai dar sempre, você sempre vai encontrar. Olha só, tentar aqui não ficar na frente para vocês. Olha esse aqui. Você vai alinhar essa ponta aqui, ó, bem no vértice e o lado aqui, ó, vai passar aqui, ó. O lado vai passar exatamente sobre o lado do ângulo. E aí, o lado que você alinhou no ângulo, você vai verificar aqui, ó. Você vai verificar isso aqui, ó, até chegar lá na posição que você quer. Aqui, pelo que eu percebi aqui, vai de 0, olha, aqui no meu caso é a externa, que é o 0, vai de 0 até 0, 90, 100, 120, 130, 150, e aí você dá uma olhada aqui, ó, 152 graus. Certo? A medida desse ângulo, 152 graus, tá bom? Então é dessa maneira que você posiciona o transferidor. Beleza. Vamos fazer mais uma questão, agora dentro do módulo 9. Viu, então, o gráfico de linhas, que é a comparação entre períodos de tempo. Você viu o gráfico de colunas, tá? Temos também o gráfico de barras, que você vai conhecer mais para frente. Nós temos o gráfico de setores, alguns chamam de gráfico de pizza, né? Porque cada setor parece uma fatia de pizza. E nós temos também alguns outros gráficos que vocês vão ver só mais lá para o 8º ano, chamado de histograma, né? Mas isso é um assunto mais para frente, tá bom? O gráfico que você viu no início, que é o gráfico de coluna, esse gráfico, o gráfico de linha, aliás, esse gráfico, ele dá a comparação entre intervalos de tempos, né? Cada ponto marcando um intervalo no tempo e mostra a linha que ele aumentou ou diminuiu durante esse intervalo, tá bom? E esse gráfico também, ele aparece muito quando estamos trabalhando na época de campanhas políticas, porque lá nós temos a ideia do avanço que um candidato está em relação ao outro na questão da quantidade de votos. Tranquilo? Eu separei uma questãozinha para a gente fazer do módulo 9, tá? Que é o teste, tá? Da primeira questão. Beleza? E aí tem a ideia aqui da tabelinha que é dizendo o uso diário de celular por cada país, ok? E aí você vai fazer a leitura dessa questão. Eu vou completar aqui o meu gráfico, vou colocar a sua palavrinha tempo, né, na minha tabelinha, que é para você entender do que se trata de fato, beleza? E aí o enunciado da questão diz mais ou menos assim. Segundo o levantamento feito pela empresa Statista, em 2016, os brasileiros são recordistas quanto ao uso diário do celular. Veja os 5 países que lideravam essa pesquisa. Aí você observa na tabela aí, o uso diário de celular, nós temos o país na primeira coluna e nós temos o tempo diário na segunda coluna. O Brasil aí lidera com 4 horas e 48 minutos, em seguida vem a China com 3 horas e 3 minutos, Estados Unidos 2 horas e 37 e Itália vem com 2 horas e 34 minutos e a Espanha vem com 2 horas e 11 minutos. Esse é o uso diário, tá? Em média que a pessoa usa o celular. Claro que no Brasil tem gente que passa mais tempo, né? E em seguida, nós vemos aí as alternativas que nós precisamos analisar, se é verdadeiro ou falso. Os brasileiros usam mais que o dobro de tempo de celular em relação aos espanhóis. Essa é a primeira alternativa, né? Alternativa 1. A 2 diz o seguinte: a diferença de tempo médio de uso diário de celular entre os chineses e os estadunidenses eram de 26 minutos. Vamos verificar se isso é verdadeiro ou não. E a terceira afirmação e última: italianos e espanhóis juntos ficam em média menos tempos no celular que os brasileiros. Né? São verdadeiros as seguintes afirmações. Tá? Então vamos analisar a primeira afirmação. A primeira afirmação diz o seguinte: os brasileiros usam mais que o dobro de tempo celular que os espanhóis. Então vamos verificar aqui então. O brasileiro usa mais que o dobro de tempo. Se você verificar na primeira alternativa, aqui Brasil, ele passa 4 horas e 48 minutos no uso diário, em média, tá bom? Os espanhóis passam 2 horas e 11. Então a afirmação 1 diz o seguinte: os brasileiros passam em média mais que o dobro de tempo que os espanhóis. Se você observar aqui, 2 horas, né? 4, 2 horas. Então o dobro de 2 horas e 11 seria então
é 4 horas e 22 minutos, né? Se você dobra aqui e dobra aqui, vai dar equivalente a 4 horas e 22 minutos. Então, o dobro do tempo dos espanhóis é 4 horas e 22, e o brasileiro passa 4 horas e 48 minutos. Então, a afirmativa 1 é verdadeiro, porque, de fato, o brasileiro passa mais do dobro de tempo que os espanhóis no celular diariamente, tá? Analisando a segunda alternativa, verifique na tela aí, então, a segunda alternativa. A diferença de tempo médio de uso diário do celular entre chineses e Estados Unidos é de 26 minutos. A diferença do tempo médio diário é de 26 minutos. Então, a diferença de tempo entre os Estados Unidos e os chineses. Então, o tempo da China é de 3 horas e 3 minutos e os Estados Unidos é de 2 horas e 37. Nós vamos fazer a diferença da China e os Estados Unidos. Nós vamos fazer aqui 3 horas e 3 minutos menos 2 horas e 37, tá bom? E vamos fazer essa diferença. Observe que aqui é menor do que 37, então eu não posso fazer essa operação. Então, no lugar do 3 vai ficar 2 horas, e esse aqui, essa 1 hora que eu tirei daqui, transforma em 60 minutos. Então, você já sabe. Então, aqui ao invés de ficar 3, passa a ser 63, porque eu peguei 1 hora, transformei em minuto. 1 hora em minuto dá 60 minutos. 60 mais 3, 63. 63 menos 37, isso aqui vai dar exatamente 26, tá bom? Isso aqui vai dar 26. E aqui vai dar 0 hora. Então, a segunda alternativa também é verdadeira, beleza? A terceira alternativa e última diz o seguinte, acompanha aí. Italianos e espanhóis juntos ficam em média menos tempo no celular que os brasileiros. Sim, aqui está claro, né? Esses dois ficam em média de tempo menos que os brasileiros. Até se você somar esse tempo junto, vai dar menos, que aqui vai dar 4 horas e 35 minutos. E o Brasil fica, então, 4 horas e 48 minutos. Portanto, a alternativa 3 também é verdadeira. Então, a alternativa que você vai marcar aí é a que contém a alternativa 1, 2 e 3 como verdadeiro, tá bom? Essa é a alternativa correta, eu acredito que seja a letra D, tá? Acompanhe direitinho aí, então, a alternativa correta, a letra D, 1, 2 e 3, beleza? Então, feito mais uma questão para você aqui dentro do assunto de estatística, beleza? Então, dei uma revisada no conteúdo, uma aula curtinha aí, para você revisar sobre o assunto, beleza? Até a próxima e fique bem, e fique em casa e se cuide. Abraço, pessoal.